Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Franco. Estamos estudando aqui o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Então, eu peço agora que todos vocês desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a Jesus que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu Evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa. Possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá para o estudo de número 12, capítulo 17, apontamentos necessários. Então, Miranda está aqui, ainda está contando sobre o último dia do carnaval, que ele era portador de excessos de toda a natureza. Pairava no ar uma psicosfera tóxica, de alucinação. A festança tomava um aspecto surpreendente, e os exageros haviam marcado encontro nas avenidas e clubes da cidade. Festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esqueciam-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Grupos de trabalhadores espirituais sucediam-se em assistência, como a cuidar de crianças inexperientes em situações difíceis. Nem sempre, é claro, as providências desses beneméritos amigos resultavam favoráveis ou exitosas, do nosso ponto de vista, o que também não representava fracasso, porquanto o contágio do bem, embora rápido, sempre deixa impregnação amena. Percorrendo o caminho de acesso à entrada, encontrei o irmão Genésio Duarte, responsável por aquele setor. Ele passava o encargo a simpático colaborador e, ao ver-me, falou: o Genésio para o Miranda. Eu ia ao seu encontro. Desejava convidá-lo para participar da nossa reunião mediúnica, logo mais, na Casa Espírita, onde trabalhei durante a última etapa carnal. Nosso benfeitor autorizou-me fazer o convite e estará presente, participando na conclusão das tarefas mais delicadas. Trata-se de uma reunião de socorro aos desencarnados, incluindo consolação a algumas pessoas aflitas pela perda de familiares queridos e que agora laboram em nossa instituição. Aí o Miranda pergunta: será uma reunião medianímica de tarefas habituais ou extraordinárias, considerando ser num dia como o de hoje? E o Genésio fala: está surgindo uma corrente em nossos arraiais doutrinários que vem apresentando inovações, apoiando-se em teses com que defende os seus pontos de vista, cuja respeitabilidade não discutimos, mas com os quais não concordamos. Alguns afirmam a necessidade de fechar as portas das sociedades espíritas nos primeiros meses do ano, sob a alegação de férias coletivas. Palavra que aqui não tem qualquer sentido positivo ou útil, já que o trabalho para nós tem primazia no próprio conceito do mestre, quando afirma: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Está em João, capítulo 5, versículo 17. Certamente que o repouso é uma necessidade e se faz normal que muitos companheiros, por motivos óbvios, procurem um refazimento em férias e recreações. Sempre haverá, no entanto, aqueles que permanecem e podem prosseguir sustentando, pelo menos, algumas atividades na casa espírita. E como acontece no hospital, né? Que é a mesma coisa, não vai fechar as portas, né? A casa espírita que deve permanecer oferecendo ajuda e esclarecimento, educando almas
pela divulgação dos princípios e conceitos doutrinários com vivência da caridade. Um outro grupo defende ser imprescindível fechar-se a instituição espírita nos dias de carnaval e de outras festas populares, por causa das vibrações negativas, para evitar-se perturbações de pessoas alcoolizadas ou vândalos que se aproveitam dessas ocasiões para promoverem desordens. A sociedade espírita, que se sustenta na realização dos postulados que apregoa, tem estruturas que a defendem dos dois lados da vida. Cumpre aos dirigentes tomar providências, mediante maior vigilância em tais ocasiões, que impeçam a intromissão de desordeiros ou doentes sem condição de ali permanecer. Acautelar-se do mal em exagero é duvidar da ação do bem. Temer agir corretamente constitui ceder o campo à insânia. Nesses dias, nos quais são maiores e mais frequentes os infortúnios, os insucessos e os sofrimentos, é que se deve estar a postos no lar da caridade, a fim de poder se ministrar socorro. Por fim, quanto às vibrações serem mais perniciosas em dias desse porte, não há dúvida. A providência a ser tomada deve constituir-se de reforço de valor e de energias salutares para enfrentar-se à situação. Conta-se que abnegado servidor da mediunidade queixou seu mentor sobre as lutas que vinha travando, encontrando-se quase sem forças para prosseguir. As dificuldades sitiavam-no em forma de familiares exigentes, amigos ingratos, conhecidos descaridosos para com ele, fragilidade na saúde e interferências espirituais negativas. Após relacionar os fortes impedimentos, o servidor rogou ao benfeitor que o orientasse no procedimento a manter. O mentor amigo, por sua vez, expôs-lhe. Aí contou uma historinha para ele. Isso é o Genésio, quando está falando para o Miranda, dessa historinha. Aí dentro da historinha tem outra. Aí o mentor fala: um anjo ofereceu a um pupilo querido, em treinamento para vir à Terra, um guarda-chuva. Tempos depois, doou-lhe galochas de borracha. Mais tarde, ofertou-lhe um chapéu e uma capa impermeáveis, sem dar-lhe maiores explicações. Repentinamente começou a chover torrencialmente, e o candidato à elevação gritou: Anjo bom, chove! O que faço? E o sábio orientou responder sem delongas: use o material que lhe dei. E aí Genésio continua falando. Você tem recebido a luz, é isso aí contando lá por aquele, né, servidor, né, da casa lá espírita, aí o mentor vai falar: você tem recebido a luz e o discernimento do evangelho, a revelação do espiritismo, o apoio do mundo espiritual, não como prêmio à inutilidade, senão como recurso de alto valor para os momentos difíceis que sempre chegam. Então, esse recadinho aqui não é só para esse servidor lá que está reclamando com o mentor, mas é para todos nós. Estamos recebendo isso tudo, tá? Para usar como recurso de alto valor para os momentos difíceis que sempre chegam. E aí ele continua falando: agora desaba a tempestade. Use esses tesouros ocultos que vem guardando e não tema em frente às borrascas que maltratam, porém passam. E aí o Genésio Duarte sorriu e concluiu bem-humorado: o médico não teme o contágio do enfermo, porque sabe defender-se. O sábio não receia o ignorante, porque pode esclarecê-lo. Ora, o espírita, realmente consciente, que não se apoia em mecanismos desculpistas, enfrenta as vibrações de baixo teor armado do escudo da caridade e protegido pela superior inspiração que absorve na prece, partindo para o serviço no lugar em que se faz necessário, onde dele precisa. Então, que está explicando bem que é também protegido pela superior inspiração que absorve na prece, né? Que a gente lembrar sempre disso. E aí o Miranda fala: a argumentação, pela sua lógica, dispensava considerações adicionais. Então vamos aqui agora para ver o que ele está falando aqui em função de esses vários tipos, né, vamos ver, classes de espiritismo que ele está falando, porque, na verdade, a história que comentada foi que cada um desses tipos, eu vou mostrar para vocês, eu também achei que era exagero, mas achei uma revistinha aqui que vai mostrar os tipos. Então, cada um querendo defender seus princípios.
e acaba dividindo a doutrina para atender esses modismos. Então, tem espíritas da esquerda, da direita, outras divisões. Então, isso tudo vai dividindo ao invés de promover a união para a fraternidade universal, que é o nosso objetivo na evolução espiritual. É haver colaboração ao invés de competição. Jesus trouxe essa ideia para a gente. E o Espiritismo ainda vem falando: fora da caridade não há salvação. Então, eu vou colocar aqui agora só para vocês terem noção do que é esse artigo aqui. Ele não é muito antigo, não. Vou tentar ver onde ele está. Ele está numa. Deixa eu ver aqui o título, eu botei no lugar, mas eu queria ver. Olha, é o Jornal do Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora, tá? Chama O Ideal, novembro de 2022. Agora, olha só o que que eles vão falar sobre isso que eu achei. As vertentes espíritas brasileiras. Aí ele está falando, vamos, tem vários tipos, ó. 15 tipos de espiritismo no Brasil. Espiritismo kardecista de raiz. Olha os nomes. Segundo, espiritismo laico e livre pensador. Então, laico já tirou a parte da religião. Número 3, os espíritas progressistas. O quarto é o rustanguismo, que segue no caso, Rustang. O 5 seria os amigos de Chico Xavier. O sexto tipo, divaldistas, aquele que segue o Divaldo. O sétimo é a turma da Concafras. Concafras é a confraternização de campanha de fraternidade Alta de Souza. Tem um grupo, né, que segue nisso aí, sempre a Concafras. O 8 é OSCAL, que é o do André Luiz, Organização Social Cristã Espírita André Luiz. O nono grupo seria a Aliança Espírita Evangélica. Eu não vou entrar nos detalhes, depois se vocês quiserem, eu vou mandar até esse PDF para o grupo lá. O décimo seria a turma do Ramatiz. O 11º, Espiritismo da Nova Era, com a cultura pop, essas coisas. O 12º, Espiritismo da Prosperidade. Tem uns coaching espiritual. O 13, Movimento Atitude de Amor. O 14, Umbandec. Mistura Umbanda tradicional africana junto com Kardec, né? Umbandec. E o 15º, que ele fala aqui sobre o espiritismo xamânico. Então, olha bem, olha a quantidade de, de vamos dizer, tipos, né, que ele colocou aqui, né, vários tipos, para você pensar por isso que ele está reclamando. Isso na época desse livro, gente, que é 1982, há 42 anos atrás, e a história que ele retrata é um pouquinho antes até, em 82, foi publicada, né? Isso aí, naquela época, não tinha nem a metade desse tipo de espiritismo aí. Mas já havia essas divisões, tá? O pessoal querendo dividir de um jeito, um grupo defendia uma coisa, outro defendia outra. E aí, além desse anexo, vou trazer as referências que foi em relação ao centro espírita, porque ele está falando, né, que o pessoal tem a parte do espiritismo, como é que funcionaria um centro espírita. E no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert, ela vai trazer umas informações resumidas, isso aqui vai ser, lógico, resumo, de como funciona um centro. Então, o centro, na verdade, ele é um templo, um lar, um hospital, uma oficina, uma escola, tudo isso junto. Ele reúne tudo isso, sendo especialmente o ponto de encontro de almas que anseiam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente sob as luzes do Consolador prometido por Jesus. Aí a pessoa procura uma casa espírita. Aí os alicerces espirituais, quando você vai montar, que está contando aqui no caso, como a gente vai montar um centro, né? A gente já estudou isso um pouquinho, né? No outro livro, vou mostrar o livro aqui daqui a pouco, como é que foi formado lá o livro, com o benfeitor que era Francisco de Assis, né? Você, assim, quando se pensa em projeto uma obra espírita, ela já está edificada na espiritualidade, ela já existe o planejamento, o mapa, tudo arrumadinho. Quando vai trazer para a matéria, isso já está tudo organizado, quem vai tomar conta, quem não vai. Já muitos anos antes. O centro espírita não é a casa onde ele se abriga, não é a casa, né? A casa física, material, onde está o centro, mas sim o labor que ali se desenvolve, o ambiente que o orienta e assessora, os objetivos e as finalidades que o norteiam, o ideal e o sentimento com que o conduzem. Por isso, prescinde a obra espírita do luxo e do supérfluo, para atender à simplicidade e ao conforto
que a tornem acolhedora. Então, a casa pode ser simples, quanto mais simples, melhor, no sentido assim, lógico que vai ter conforto para a pessoa sentar, e, né, um calor, tem que ter locais que tenham ar-condicionado e tudo, mas sem luxo e sem supérfluo, é só para poder conseguir se reunir o pessoal, abrigar as pessoas de uma forma acolhedora. A direção, que nós estamos comentando, para se chegar a esses compromissos, para quem vai dirigir aqui no plano físico, são estudadas fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Bem antes, já vão olhando como é que a pessoa, né, a ficha dele, qual é a programação que ele tem, né, que aí com certeza já teria isso, teria que ter essa tarefa já meio que esquematizada. Olha, ele tem capacidade de como o caso tem a gente tem o Divaldo, tem o Raul Teixeira, que criaram, né, casas e atendem muitas pessoas ali naquele projeto, isso tudo já estava organizado, já estava olhando. E esses convites são feitos, né, antes, no caso, os planos delineados e projetados para o futuro. Aí é o livro que a gente já estudou, o Miranda relatou no capítulo 21, no livro Tremor do Destino, como são os planejamentos espirituais no centro espírita, inclusive relatando os compromissos assumidos pela equipe espiritual, que trabalharia diretamente com os encarnados, junto àquele que seria o seu patrono, que no caso era o espírito Francisco Xavier, que era, não é o Francisco de Assis, que eu acho que eu falei Francisco de Assis antes aqui, era Francisco Xavier, que foi um espírito muito, um abnegado, como eu falei, que é abnegado trabalhador do cristianismo, no século XVI, e foi um espírito muito elevado. E aí ele que seria o patrono dessa casa, desse centro espírita que o Miranda estava relatando aqui. A casa espírita deve apresentar opções variadas de aprendizado e trabalho, onde se favorece a transformação moral. E isso aqui, gente, é o básico para a pessoa seguir o espiritismo. Se você está no espiritismo e não fizer a sua transformação moral, você não está fazendo muita coisa, você está deixando de lado, então você, no final das contas, você não está fazendo quase nada que você estaria aprendendo. Então, aí, através do exercício da caridade legítima, a encarnados e desencarnados para quem trabalha mediunicamente na casa, né? E aí atende também os nossos irmãos encarnados. Também do exercício da tolerância e da fraternidade no convívio com os companheiros, porque, em última análise, é a vivência espírita, que traz nos seus fundamentos a mensagem legada por Jesus. Aí, em relação ao patrono espiritual, nesse livro mesmo aqui que a gente está falando, o livro Tramas do Destino, esse Francisco Xavier botou umas condições. E ele falou: olha, eu aceito sim, mas a casa tem que ter a preservação do evangelho. Já foi que colocando. Pode querer que a casa mude, né? Mude o seu modismo depois. Então, ele falou: aceito, mas é para ter a preservação do evangelho, atender a maior carência, que é pão de luz da consolação moral, os deveres mais urgentes, que são os da alma. O consolador tem que ser a meta primacial, como meta primacial, e o espírito, o ser em sua realidade imortal. Porque é isso que a gente tem que entender, que o ser, o espírito, é imortal, e com isso nós temos que ver a nossa vida futura. Né? Nesse momento a gente tem outro ponto de vista, que a gente fala que o espírito tem que ter, olhando para o futuro, que é a vida futura, nós estamos aqui nos melhorando para continuar melhorando cada vez mais. E aí era para evangelizar, instruir e guiar, especialmente nas tarefas urgentes. Isso aí foram as condições dele. Em relação à casa, também temos recursos magnéticos de defesa. Tem os departamentos, aí tem vários departamentos na casa. Tem os reservados à Câmara de Passes, algumas casas têm um local especial, tem outras casas que fazem, que ministram o passe no mesmo local que está tendo a palestra, né? Tem essa defesa também no recinto mediúnico, onde tem as reuniões mediúnicas, e também estudos, né, para poder formação de médios, aí são estudos de reunião mediúnica para estudos, também tem essa proteção. E na sala de exposição doutrinária, no salão, onde a gente, né, onde tem o palestrante, todas as pessoas que ficam ali assistindo aquela exposição também são atendidas. Aí é outro local que tem os recursos magnéticos de defesa. E onde tem aparelhagens, eles providenciam aparelhagens complexas, como a gente já viu aqui, né? Já explicaram algumas, com finalidades específicas para cada trabalho apropriado lá no plano espiritual. Então, são aparelhos que existem no plano espiritual. Também a casa serve para pouso e posto de socorro para caravanas espirituais e emergência e caravanas espirituais. Então, assim, tem muitos
espíritos que vêm para poder aprender, estudar, ou então ele tem o pouso para fazer uma tarefa e outra, né? Aí, enquanto isso também está aprendendo. O próprio Miranda já contou que quando estava no trabalho, ele ia numa casa, ou agora, capítulo agora mesmo, ele está indo em outra casa, né? Para poder ver como é que é o trabalho de lá. E também existe as caravanas espirituais e também atender como emergência acidentados recém-desencarnados. Muitos são levados para lá quando os acidentes são ao redor, perto da região. Aí, o primeiro lugar que eles levam, como se fosse para um hospital, né, físico, se já está desencarnado, leva para uma casa espírita, para que eles possam ser tratados. Aqui estamos falando da reunião pública, que o ambiente também é preservado, tem defesas magnéticas, existe um controle dos espíritos que estão ali atendendo, que estão, né, tomando conta também, uma triagem de quem vai entrar, dos desencarnados, né? O público, por exemplo, em relação aos encarnados, estão cheios de problemas e tem fixações deprimentes, às vezes ideias de suicídio, e estão imantados a desafetos do passado. Porque nessa figura aqui vocês estão vendo uma ligação assim escura. Isso aqui são esses que estão, inclusive, dormindo. Eles estão ligados aos obsessores que estão fora, estão distantes muitas vezes, mas que estão ligados a eles hipnoticamente, conseguem hipnotizar o seu aquele encarnado, que eles estão ali com algum problema com eles, o seu desafeto do passado, e eles fazem com que a pessoa não escute a palestra, entende? Não esteja ali ligada para se melhorar, bota a pessoa acaba dormindo nesses momentos. Então, aqui está falando disso, tem um conjunto de vibrações desarmônicas prejudiciais que acontecem. E tem espíritos que estão desligados de suas vítimas. Alguns estão aqui dentro, não estão dormindo, mas também o seu, o seu espírito ele está desligado da vítima, isso que está falando em relações encarnadas. Eles estão ali dentro para ser, os espíritos para serem atendidos, e aí alguns também entram junto, né? Entra o encarnado com o seu espírito obsessor junto, mas aí o obsessor está mais flexível, vai elevado, é chamado, fica já no centro para tratamento, e aquele encarnado começa a modificar a sua vida e aí consegue melhorar os dois, né? Aqui também fala do expositor e a palestra, que o tema tem que ser, a importância do tema tem que ser doutrinário e evangélico, né? Então, no sentido da doutrina espírita e do evangelho de Jesus, né? Aí coloca aqui som exterior para que a gente evite, né? Sonho, tem qualquer outro som, diz aqui, do próprio local mesmo, às vezes tem uma coisa acontecendo em outro lugar, o ideal é que esse ambiente esteja em silêncio. Aqui está mostrando aqui um palestrante, vou mostrar melhor de perto aqui agora. Então, tem o expositor está recebendo diretamente a influência do mentor dele, no caso, ou até às vezes benfeitores da casa que estão ali influenciando, né? Jogando vibrações verbais e mentais. O expositor vai também irradiar suas vibrações verbais e mentais, e são energias benéficas em favor de todos aqueles que se predispunham a deixar-se penetrar. Tanto nós, que quando fazemos as nossas orações, estamos abrindo o canal para receber essas energias, e aí a gente abre o canal e deixa-se penetrar pelas energias que os benfeitores estão enviando do centro, nossos mentores, né? Tanto quanto o expositor também está recebendo e está enviando para os encarnados e desencarnados, porque na plateia não é só o que a gente vê, lógico, a outra dimensão tem uma plateia enorme, muito maior que a nossa, né? De desencarnado assistindo também essa palestra, assistindo esse estudo. Alguns estão assistindo para aprender, já estão, né, esperto, mas tem outros que estão ali, inclusive, começando agora a escutar, a entender que ele está do outro lado, e assistindo aquela palestra está esclarecendo muita coisa para ele. E seguindo aqui em relação à reunião também, temos o trabalho de passes, que é um ato de amor, né? O ambiente, aqui está falando que é um ambiente luminoso pela atmosfera, que é radiante, isso na visão da espiritual, né? Os pensamentos, as preces e respirações elevadas, nesse momento, a pessoa que está recebendo passe também tem que se concentrar para receber, a mesma história, abrir o canal e abrir para poder receber aquela energia. Os médiuns passistas também têm que estar em prece, tem que ter uma preparação anterior constante, a pessoa não pode ir só, ó, agora eu vou para a reunião, vou ministrar passe, passei a tarde inteira, o dia inteiro fazendo besteira, né, como a gente fala, e vai para uma casa espírita e agora eu vou ministrar passe, que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então tem que ter a experiência, o horário, responsabilidade, o compromisso e a oração, que é um prodigioso banho de forças, tal, a vigorosa corrente mental que atrai. Então, aqui a oração, tanto do que está recebendo quanto que está ministrando o passe, e nós vamos ver aqui, relembrar aqui um pouquinho como é que isso
é feito. Isso é uma vigorosa corrente mental que a gente atrai para a gente e você vai receber. Só para lembrar que no livro Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz, falando do médium passista, ele vai colocar, deixar bem claro que são os intérpretes da espiritualidade superior. Cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida. Porque, através da oração, ele conta com a presença sutil dos instrutores, daqueles benfeitores, né, dos espíritos, que vão, que atendem os trabalhos da providência divina, ali utilizarem os recursos. Ou seja, o espírito utiliza o médium para que envie a energia. Não é o médium que dá a energia. Ele não tem energia que ele fica doando, que é dele, que é do nosso corpo mesmo, material ou espiritual. Isso é providenciado pelos instrutores, pelos benfeitores, pelos nossos mentores. E o médium é apenas o representante do espírito que vai aplicar o passe. Por isso que o passe espírita ele é mediúnico, ele é dado pelo espírito. A indução magnética ela é psíquica, então essa em função do espírito. Psíquica está sempre ligada ao espírito, né? Vai depender do pensamento e da vontade do paciente. Então, o pensamento, a oração de quem está ministrando o passe é que vai direcionar, vai irradiar, vai jogar para aquela pessoa, no encarnado, aquela energia toda. O passista não fica exaurido, porque a energia passa por ele, não sai dele. Tá? O ajustamento psíquico para as energias curativas do passe precisa da oração do médium, que é o que o médium vai fazer. Com a oração dele, ele está ali com todo amor jorrando para aquela pessoa. E aí a pessoa vai receber com confiança, porque se ela não tiver confiança, estiver ali, não está adianta nada, isso aqui, também, então ele abre o canal, a pessoa que é frequentadora do centro, que ele está chamando de paciente aqui, né? Ela senta, ela tem que abrir o canal com confiança que está recebendo uma força, uma energia divina, e aí o médium está fazendo oração para direcionar aquilo ali realmente com todo o seu carinho e seu amor, essa vibração vai para a pessoa que está sentada, e aí tudo isso se ajusta com mais o espírito, que é o que tiver de mentor, ou lá o benfeitor, jorrando a energia para a cura, que ele fala que de cura, né? No livro Obsessão sobre Passo de Doutrinação, o José Herculano Pires também vai falar que o passo espírita é simplesmente a imposição das mãos, não tem que fazer nenhumas movimentos nem nada. Coloca que seria da maneira que Jesus fez, né? É uma reposição de energias vitais feita pela espiritualidade. O passe espírita é um passe mediúnico. A palavra mediúnica já diz que não é o passista quem dá o passe, são os espíritos através dos médiuns. O passista é um médium e pede assistência do seu guia ao dar o passe. O passe não é uma técnica, mas uma doação fluídica de amor. Todo o poder, toda a eficácia do passe espírita depende do espírito e não da matéria do médium, né? E depende da assistência espiritual do médium e não dele mesmo. O passe espírita é prece, concentração e doação. Essa aqui vamos dizer, mais uma explicação mais detalhada do que realmente acontece no momento do passe. E acho que para terminar aí agora vai ser só falando do centro espírita, que ele é uma ambiência espiritual elevada, propiciada pelos benfeitores e preservada pelos encarnados. Quem está ali dentro trabalhando também modifica a energia do centro. A gente fala isso toda hora. Então, dentro do centro espírita, quem trabalha, quem frequenta tudo, se a pessoa estiver ligada, né, nos benfeitores, também não vai ajudar, né? Então ele fala: espíritos superiores recomendam evitar intriga, dentro do centro, especialmente, lá fora também, intriga, maledicência, inconsequência, mercantilismo, os ruídos do mundo. Tais manifestações inferiores do caráter atrairão bandos de entidades hostis e trabalhos posteriores, a ponto de adulterá-los ou impossibilitá-los. Então, assim, vai atrapalhar os trabalhos da casa, né? Então, o centro, assim, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se, então, em seus recintos, sublimes empreendimentos, que honrarão os dirigentes dos dois planos da vida. Isso aqui do livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, quando fala que um centro bem organizado, direitinho, vai ter os benfeitores vão realizar nos seus recintos esses sublimes empreendimentos. Então, agora a gente passa para os nossos comentários.
e depois a gente continua com o capítulo. Vamos lá. Quando a gente está no centro, no trabalho, né, a gente não se dá conta, né, da atuação dos espíritos, quanto é importante, quanto é frequente, quanto é determinante no trabalho que a gente está fazendo, né? Então, assim, e nessa questão do passe, né, reconhecer que nós estamos sendo um canal e que um canal precisa estar estável para poder transmitir com fidelidade, né, nos chama atenção para a necessidade do preparo, né? O preparo que a gente tem que fazer, né? Na nossa casa, a gente tem a questão da alimentação, a questão de evitar pensamentos, né? menos, menos elevados, né? Tentar manter um clima de paz, um clima, né? de tranquilidade, para poder chegar no trabalho com estabilidade emocional para, né, poder cumprir a sua missão, né? Então, assim, é muito importante a nossa preparação, né, para a gente ter um sucesso nesse trabalho que a gente está oferecendo. Exatamente. Esse preparo é que a gente fala que não é só no dia do trabalho, né? As pessoas às vezes não, hoje eu tenho que trabalhar na casa espírita, então não posso comer isso, pode fazer aquilo, né? Mas só naquele dia. E o resto da semana está ali fazendo tudo que, como eu falei, fazendo os comentários fraternos, fazendo intrigas ou então não agindo corretamente, né, sem caridade. Então, isso aí a pessoa, ela, né, a gente sempre comenta isso, quando tu está lá no estudo mediúnico, preparando as pessoas também, que a gente participa de estudos mediúnicos, que estão preparando os novos médios, deixa muito claro isso, porque a gente não é o espírita de um dia, né? A gente tem que ser espírita de todo dia. O que é que conduz o pensamento espírita? É a pessoa seguir o roteiro do Mestre Jesus e estar sempre pronta para ajudar. Essa história da divisão aqui, isso aí atualmente é muito sério, porque tem as pessoas que ficam ali defendendo um lado, defendendo o outro, e não percebe que estão brigando entre si. Então, aí isso é um problema sério que a gente vê nessas discussões e fica esticando aquilo ali. A pessoa não tá percebendo que nós estamos ali para trabalhar juntos, né? Estamos ali para estar juntos. Então, cada um pode ter seu modo de pensar em relação a essas coisas, mas não queira brigar com o outro por causa do seu ponto de vista, né? Então, isso aí também tem acontecido bastante. Você quer falar, ou é Pedro? Sou eu. Eu me recordei você falando isso tudo ali, e eu me recordei de um livro que a gente estudou no segundo ano. Na época era até o Ricardo que tomava conta, e ele passou um livro para a gente estudar. Aconteceu na Casa Espírita. Aquele livro, aquela história que se passou naquele livro marcou pra caramba o estudo. Eu nunca vou me esquecer, falando sobre os cuidados que nós temos que ter, o que pode acontecer, que a gente não pode dar brecha, que a gente está na casa não para fazer parte de grupos partidários, mas sim para servir ao propósito do Cristo. Menina, eu nunca vou esquecer daquele livro. Eu ainda não comprei, mas é muito bom. Todos nós sempre ler aquele livro. Quando a gente esquecer o propósito do que a gente está na casa espírita, o porquê a gente lê, para tomar o máximo de cuidado. Eu acho que eu já comentei com você sobre esse estudo. Seria muito bom mesmo todas as turmas de estudo mediúnico pudessem ler aquele livro e estudar para ter o máximo de cuidado. Eu O nunca vou livro. esquecer. Aí eu falei, eu tenho que falar com a Sultane. Eu já contei essa história para você, que a gente Você estudou já esse falou livro no do livro, segundo ano. inclusive. E é uma boa referência mesmo, porque ele vai mostrar que o nome aconteceu na casa espírita, porque a gente pensa que na casa espírita, né, tem proteção, não está acontecendo nada. Nós já estudamos aqui, vocês já viram, a gente já viu situação que justamente com o presidente da casa espírita estava lá sendo afetado. Nós já estudamos uns 2 ou 3 casos aqui que eu lembro aqui nesses livros todos, nós estamos no 8º livro já. Então, o que é sempre a observação? Que é aí que tá. Acaba acontecendo, gente. Isso aí é uma coisa assim muito séria, porque falar assim, maledicência.
Intriga, isso aí acontece, não adianta. E a gente tem pessoas que é natural dela, a pessoa comentar, o tal do comentário fraterno, que a gente brinca aqui, que o espírita não faz fofoca, faz comentário fraterno, é você comentar uma coisa, mas já com o intuito de criticar, condenando, julgando, condenando uma outra pessoa, uma outra atitude. E isso acontece dentro da casa, fora da casa. E aí vai abrindo as brechas, porque com isso aí nós vamos mostrando como é que nós somos. Aí nós somos pessoas tolerantes, somos pessoas que estamos ali pensando bem porque a situação daquela outra pessoa, às vezes a gente pode tolerar, pode entender o modo de agir, o modo de falar também, acontece muito. O jeito de falar, isso aí às vezes a pessoa interpreta tudo errado. Um jeito nosso de falar, e a gente não queria falar daquela maneira, mas acabou falando, aí o outro já acaba o quê? Se melindrando. Aí melindra já não quer mais, acontece demais, aconteceu muito, muito na nossa casa, agora aconteceu na nossa casa espírita, lá as pessoas, eu vejo várias pessoas, inclusive teve um grupo que se desligou da casa, porque brigou com o grupo antigo da diretoria, e tem gente que chegou no começo, assim, depois que voltou a pandemia, né, chegou e falou, mas eu não vou continuar o trabalho, não. Me aborreci, fulano falou isso, falou aquilo, pessoas que são as responsáveis pelo setor, e aí eu retuquei falando assim: olha só, podem falar o que for comigo, eu já comentei isso aqui com vocês. Pode falar o que for. A pessoa, a coordenadora do setor, pode vir falar, reclamar, até né, com mau jeito, mas eu trabalho para Jesus e para Francisco de Paula, que é a casa que nós estamos, né, a Congregação Espírita Francisco de Paula, nesse momento a gente serve esse trabalho, falando, não, trabalho para eles. Então, qualquer pessoa que fale outra coisa para mim, se for um caso de fala corretamente o negócio, trabalha, mas não agiu direito, gritou, falou assim. Aí você tem que aprender a tolerância, entende? Ver que o limite da pessoa, a pessoa tem um limite, eu tenho uma pessoa que eu posso ser mais compreensiva e entender que aquela pessoa tem aquele limite daquele jeito, não sabe lidar de outra maneira, a gente vê que ela lida assim com outras pessoas também. E aí o problema, quem está semeando é a pessoa e ela vai colher. E eu fico fazendo a minha parte, que é fazer o meu trabalho, receber toda a orientação correta, não responder aquela história da outra face, é você não responder da mesma maneira que você recebeu, né? Aquilo ali a gente sabe disso, não responder com ignorância, não responder, fazer o mal pelo. Devolver o bem com o mal que você receba, você devolve com o bem. E isso tudo é muito importante. Então, aconteceu na Casa Espírita é um caso de obsessão com o dirigente, me lembro mais, sei que tinha o Júlio. O Júlio que era o problema lá da casa, não me lembro mais se ele foi o pessoa obsediada ou ele que era o obsessor. Mas todo mundo lê mesmo, que puder ler, leia, porque vai explicar muita coisa. E esse em caso simples, com pequenas besteirinhas do dia a dia, e aí vão entrando eles entram na casa espírita. Mas é que ela é protegida? É. Mas você está chamando, então você está levando. Eles até tentam chamar, vem cá, vamos aqui, né? Vamos fazer um trabalhinho ali naquele setor ali, conversar. Mas eles ficam ali agindo em quem deixa, faz a conexão e faz a sintonia. Aquela pessoa vai. Se é um espírito muito, a gente viu, eu não sei se mostrou aqui num pedacinho, se é um espírito muito, acho que eu tirei esse slide, não, tá aqui embaixo, eu vou até mostrar agora. Se é um espírito muito problemático, muito, vamos dizer, daqueles chefões, ele já não entra. Ó, olha aqui que eu não falei sobre essa figurinha aqui do final, ó. Olha aqui a história da proteção. Eu estava falando da reunião pública, mas olha só, tem um monte de desencarnado aqui fora. Isso a gente já usou essa figura numa outra vez que estava comentando exatamente disso, que a menina estava falando, que estava um monte de gente. A luz que está lá dentro do centro e olha aqui fora, era aqueles montes desencarnados que estavam querendo entrar, mas não pode entrar, porque aqui na porta tem o guarda, tem aquele servidor espiritual que ele e outros, né, que são aqueles que estão ali na porta para fazer a tal da triagem, eles estão aqui e não entram. Eles podem ficar aqui jogando, lembra que daquele capítulo que a gente estudou, daquele outro livro? Eles jogavam as coisas, aí a máquina, tinha lá umas máquinas de proteção, não deixavam aquelas as coisas que eles estavam jogando, eu lembro, como se fossem uns dardos, né? Não deixava chegar. Então, assim, isso é muito importante lembrar. A casa espírita protegida mas as pessoas que entram e saem estão sempre acompanhadas, ou pelos benfeitores e mentores, e mais alguns irmãos que também ficam andando com a gente, ou com os espíritos que estão com eles, inclusive indo para aprender, né? Para ver se consegue aprender alguma coisa também. Fala, Sandra Pereira.
de novo, né? Eu já tive a ocasião de trabalhar no Lar de Teresa, no núcleo Paulo Estevão, quando tinha um evento um pouco, né, não muito bom, né, em relação a frequência, né, de pessoas, né, interessadas em outras coisas, né? Então, se tinha medo de ter baderna na, na rua e tal, né? Mas, né, era dia de reunião e eu trabalhava na secretaria, eu tinha que abrir a casa, né? Então, eu fui lá para o núcleo, abri, tinha uma outra pessoa comigo também, a porta ficava, né? Esse núcleo, ele era direto na rua, né? Então, tinha só uma escada para subir. Então, a porta lá embaixo ficava aberta, e olha, nós passamos o evento todo, não aconteceu nada de estranho. Teve a reunião, todo mundo que tinha que vir veio, teve a assistência necessária e foi muito tranquilo. Então, a gente não precisa ter esse receio, né, de vai ter, acontecer alguma coisa, vai ter isso, vai ter aquilo, porque a casa está protegida, né? A casa está lá, os espíritos estão lá de plantão, ao redor está tudo coberto, né? Tudo vigiado direitinho. Então, assim, nem no quarteirão teve um barulho sequer. Então, a gente pode ir tranquilo, mesmo que seja, né, em qualquer situação que for, qualquer evento que for, a gente pode ter certeza que muito tempo antes os espíritos já cuidaram daquilo ali e que, se acontecer alguma coisa, a gente vai ter a orientação necessária, a sustentação necessária para resolver o problema, porque o problema não chegou ali, né, que a gente não conseguisse resolver, era mais uma questão que a gente saberia dar conta e ajudar no momento necessário. Então, podemos ficar tranquilos com isso. Você está sem som. Aí apareceu para mim. Então, é que ele fala aqui, acautelar-se do mal em exagero é duvidar da ação do bem. É o que você falou aí, a gente está duvidando em o bem. Então, assim, ele colocou aqui que a providência deve ser tomada para ter um reforço, né? No caso ali, não ficar uma pessoa, ficar duas, como você falou, para enfrentar a situação, porque realmente pode acontecer, mas se você já tendo a proteção divina e as pessoas tomando, eu sei bem que aquilo ali também, uma vez eu fui lá, que nessa época eu ia sempre no Paulo Estevam, que era o que é mais perto da minha casa, e estava um tumulto na rua, tinha uma, né, não me lembro mais qual era o evento, e a gente estava até receoso de deixar aquela portinha de ficasse aberta ali, e ficava, né, a gente, né, subia ali com as escadinhas, mas realmente é fazer a parte de fazer as orações, e tem lá um reforço talvez de mais uma ou duas pessoas para ajudar, mas não pode ficar, né? Porque tem esse negócio de fechar a casa nos períodos mais que as pessoas mais precisam, na época da pandemia não teve outro jeito, mas era o que dava para fazer, né? Sandra Ferreira quer falar? Está aqui em cima aparecendo. Que às vezes aparece aqui em cima no quadro, é como se a pessoa estivesse querendo falar. Fala. Vou falar um negócio sobre o passe. É, infelizmente, não me lembro onde é que eu li, não sei se foi na Gênesis, naquele capítulo 14, que fala sobre os fluidos, talvez tenha sido lá. Mas que o passe ele pode ser magnético, né, que não inclui o espiritual, pode ser magnético e espiritual, que é o ectoplasma do médium e os fluidos, a energia espiritual, e pode ser puramente espiritual, né? Então, eu acho que acaba que a gente, às vezes, não sabe o que está acontecendo ali, né? O que eu li é que o passe magnético tem de ter a intenção do médium, né? Não, mas o De magnético não é com o médium, é a turma do magnetismo. O passe magnético é a pessoa, qualquer pessoa. Ela não precisa ser médium, não precisa ter feito Sim, curso. mas nós não estamos falando de médiums, Mas né? aí O o médium médium, é o passe de médium, que é o que você falou, o segundo tipo. O primeiro tipo é para quem é do magnetismo, porque Kardec era
Tinha 35 anos quando ele foi elaborado o Centro Espírita. Ele era do magnetismo há 35 anos. Ele era estudioso do magnetismo direto. E aí, por isso que ele até aceitou muita coisa do espiritismo que foi criando, né? Que foi vendo que tinha tudo a ver com magnetismo. Inclusive, o fluido cósmico universal, vários termos que é usado no espiritismo são do magnetismo. Então, o passe magnético, qualquer pessoa pode fazer, é só aprender a fazer. E aí sim é aquela força que a pessoa tem. Tem pessoas que têm um magnetismo muito grande, e aí não vai ter, precisa ter oração, e não tem espírito, seria. Porque, como você falou, não dá para a gente diferenciar, né? A gente pode ter um magnetismo, fazer o passe magnético sem ter aprendido, né? Fazer, ser um médium que também tem o seu mentor ajudando para fazer enviar aquela energia, e o espiritual só é quando é só o espírito com a pessoa, já é aqueles que a gente aprende aqui. Eles vão no desencarnado, vão. Doutor Bezerra vai lá nas pessoas no hospital, lembra? Quando as pessoas estavam lá nos hospícios? Aquele é o espiritual, é o desencarnado diretamente no encarnado, sem ter o médium para intermediar a palavra. No centro espírita, o passe é espírita, é mediúnico. Por quê? Se nós estamos ali, é para a gente fazer essa passagem, é um cano, né? E aí porque muita gente não fala assim, tá? Eu estou usando isso tudo aqui, esse estudo todo, mas não é igual que muita gente faz em curso de passe. Isso aí a gente não vai entrar nessa polêmica, porque tem umas pessoas que entendem de outra maneira. Mas o Jacobson Trovão, que é o que a gente estuda muito, mediunidade com ele, mas e alguns outros estudiosos sobre o passe vão mostrar que, primeiro que o Kardec nem falou em passe, né? Kardec não fala em passe. Passe centro espírita. Isso não existia. Existia o passe magnético. Você vai colocar em todos os livros de Kardec, no livro dos médios, você vai achar umas 2, 3 palavras passe, mas é o passe magnético. Kardec não estudou esse tipo de passe mediúnico. Primeiro ponto. Segundo, o passe que a gente foi adaptando com o tempo, não tem momento algum, nem André Luiz, nem Emmanuel, ninguém fala que a pessoa está doando o fluido, deu ectoplasma, não. O médium está ali, quando ele faz do magnetismo... Fala sim. Fala sim, eu Os vou livros achar, de Kardec eu vou não fala, trazer. não. Você pode procurar que você não vai achar. Fala sim, pode ser de outros livros que De eu outro leio livro. também. Porque no Espiritismo, que no caso nos 5 livros, não tem, e eu trouxe aqui, André Luiz, domínio da mediunidade, hora nenhuma vai falar que está doando. Emmanuel não fala. Você vai achar outros autores, pessoas, por exemplo, tem livros, como o ministro agora, passe, né? Passe sua aplicação. São outras pessoas, outros estudiosos, outros pesquisadores. Mas dentro dos livros que tem da doutrina e livros que são os complementares que eles falam, né? Chico Xavier, coisa e tal, em momento algum você vai ver falar que a pessoa se doa e quando ela ministra o passe, ela pode ficar cansada porque ela doou ectoplasma. Não, Você quanto a escuta isso, muito de não. outras Quanto a pessoas. isso, não. Então, aí Quanto não a está isso, não. certo. A doação, ela é reposta pela espiritualidade, a doação do ectoplasma, ela é reposta imediatamente pela espiritualidade. Então, mas aí nesse Não é momento uma aí... coisa que ela vai... E eu acho assim, que também está doando o que está sobrando, né? Não Não, está mas aí que doando o tá. que É está fazendo outro conceito, falta. Sandra. Então, esse conceito que está colocado aqui, a pessoa serve somente como uma pessoa que vai vem pela cabeça, como Jacob você coloca, passa pela nossa cabeça e vem passando pelas mãos para direcionar, mas não sai nada de você, você não vai ser exaurido. O passe ele é dado pelo espírito e nós só vamos servir de canal. Nesse estudo que nós estamos colocando aqui. Isso aí já é outro tipo de estudo com outros conceitos, tá? Para a gente não se alongar aqui, porque senão não vamos conseguir continuar com a cabeça. Mas esse aqui é colocado. E realmente você falou, tem o magnético e espiritual, e o espiritual puro. Isso são 3 tipos. Não sei qual é o livro também, depois até posso colocar esse. Eu vou achar, porque eu estive lendo isso esses dias agora, para poder estudar para esse Eu capítulo. também li há pouco tempo Pois é. isso Eu vou agora. ver Como se eu eu leio acho. vários livros, aí Pois é, vou ver se eu acaba acho também. misturando. Vou continuar só com o Vou texto para a gente procurar também. fechar, porque para depois a gente comentar mais. Deixa eu botar aqui onde estava. Passamos isso tudo. Agora vamos para o finalzinho do capítulo. O texto do capítulo meio pequeno, mais são as referências e os comentários. Então aí o Genésio chamou o Miranda e aí eles foram para o núcleo espírita, onde o Genésio foi, né? Quem falou que foi no último centro que ele frequentou, quando ele estava encarnado.
7h30, eles foram para esse núcleo, que ficava num bairro próximo ali do posto onde eles estavam, né? Que é ali no centro da cidade, que a gente sabe, do Rio de Janeiro, em cuja redondeza foi instalado também um subsetor de atividades especiais para aqueles dias do carnaval. E era vinculado ao acampamento central, esse subposto, que era um postinho juntinho desse núcleo espírita. Então, ele vai descrever para a gente que a edificação é de linhas sóbrias e dividia-se em várias dependências, com finalidades especiais. Parte do prédio era dedicada a meninas carentes, que ali se educavam sob a carinhosa assistência na condição de filhas. Respirava-se a alegria infantil e a espontaneidade reinava entre todas, como no lar normal, como tivesse muitas filhas, né? Numa construção lateral, sediava-se a casa espírita, reservada para os labores de ordem doutrinária. Tudo era simples, um ambiente agradável e ordeiro. À entrada, espíritos amigos saudaram-nos, corteses, afirmando que os labores a que se dedicavam, na vigilância e defesa da casa, estavam em paz, transcorrendo em ordem. Aí eles foram entrando no recinto onde ia se realizar o trabalho, e aí ele vai descrever que é uma sala de 6 por 4 metros, tinha uma mesa e cadeiras, onde poderiam alojar confortavelmente 20 a 25 pessoas. Em volta da mesa tinham 10 pessoas, né, sentadas ali, e os demais estavam sentados em filas sucessivas de 5 cadeiras cada. Então dá para entender que parece que tem 10 de cada lado, por trás, que ele fala que no caso que em filas sucessivas, né, estariam sentadas outras pessoas. Um foi fazer parte ali da mesa mesmo e outros atrás. Nós vamos ver melhor, entender melhor na próxima, que vai explicar o que aconteceu nessa reunião. Então, não tinha nenhuma decoração supérflua que desviasse a atenção. Diversos amigos espirituais já se encontravam no ambiente, considerando-se que os serviços desse porte têm uma preparação antecipada de até 40 horas. A gente pensa que vai preparando na hora, a gente sabe, já explicou algumas vezes, local da reunião vai sendo arrumado desde cedo. Aí ele fala que também, nesse tempo, são trazidos os participantes desencarnados ou psiquicamente se faz a sincronia fluídica desses desencarnados com os médios que vão incorporar. Então, eles costumam ligar esses espíritos já desde, às vezes, na véspera, como tu falando, 40 horas, veio. Então, na véspera, às vezes, os médios em casa estão se sentindo estranhos, porque os trabalhadores da casa já estão fazendo com que ele tenha uma sintonia para que possa fazer essa psicofonia na hora, né? Então, para eles transmitirem psicofonia atormentada, as necessidades dos desencarnados, no caso, que receberão o auxílio e a orientação competentes. De outras vezes, ali se demoram os que experimentam assistência prolongada, antes de serem transferidos para os setores próprios do nosso plano de ação. Então, sabe que tem alguns espíritos que estão ali esperando, né? Tem que ficar ali sendo cuidado para depois serem levados. A gente já viu um monte de casos, serem levados lá para a colônia, né? Onde vão ser tratados. Dentre esses que estavam ali, que aí o Miranda está falando, registraram, ele estava pensando que ele viu 2 jovens recém-desencarnados e um cavalheiro ansioso, que tentavam um intercâmbio com os familiares que ali compareciam. Então, você vê que está tendo uma reunião aqui, né, com os encarnados, e tendo essa presença do pessoal desencarnado. Miranda está escrevendo dos 2 lados. Então, os familiares estavam ali, igualmente marcados por profundas angústias. Então, todos, né, angustiados. E, talvez, sentindo a presença dos afetos, choravam discretamente, enquanto fixavam recordações que esse ele está falando dos encarnados, dos parentes, né? Que talvez sentindo a presença desses afetos que estavam ali, choravam discretamente, enquanto fixavam recordações que nos surgiam em formas idioplasmáticas, retratando as cenas que prosseguiam vivendo. Então, assim, eles ficavam lembrando, pensando naquele que desencarnou, naquele tipo de dizer como é que morreu. Aí aquilo mostrava para eles em formas, que a gente sabe que faz a foto aparece, né? Enquanto a pessoa está pensando, os espíritos estão vendo as fotos ali, como se fossem os flashes do que a pessoa está pensando. Aí o Genésio fala, percebeu que o Miranda estava interessado naqueles desencarnados, e ele despertou interesse naqueles 3 ali, entre mais de 30 que ali se encontrava, o Genésio veio explicar para ele. São alguns, aqueles 3 que ele estava falando, né? Os 2 jovens e o senhor, são alguns do que irão comunicar-se psicograficamente com os familiares.
Os dois jovens aqui chegaram vitimados, um por acidente automobilístico e o outro por moto. O cavalheiro teve morte natural, o que não os torna muito diferentes. Todos estão ansiosos por esse encontro, que logo se dará, a fim de poderem repousar. E aí ele vai contar por que ele tá falando que não seria diferente, porque a mente da família, neles, fixada, vitaliza-lhes as lembranças que gostariam de esquecer. A recordação do instante da morte, que os aflige, pelo quanto de inusitado que se desafigura, que estão ali meio que sem entender nada, né? Ela é sustentada pelos seres queridos que se prendem atrás de lembranças, obrigando-os a reviver o fato. Ficam lembrando do acidente, vendo a são lembrando do que aconteceu naqueles dias, e eles já poderiam ter amortecido isso em suas memórias, mas o tempo todo, cada lembrança do seu afeto está encarnado, isso sustenta neles, e aí fica deixando eles mais tristes, mais nervosos ainda, né? Dessa forma, o intercâmbio que será mantido, aí no caso já na reunião, esse intercâmbio vai trazer vantagem dupla. Acalmará os que ficaram, porque vão fazer, né? Vão receber notícia pela psicografia, recebendo notícia confortadora e cientificando-se da sobrevivência, sabendo que continuam vivos, né? Que eles estão ali, mandando mensagem, estão ali, graças aos fatos que os tornarão identificados com segurança, ou seja, vai escrever de uma maneira que eles vão saber quem é o filho, que é o irmão, que é o pai, é isso, né? E também vão permitir que os desencarnados remorram, tranquilizando-se. E aí o Miranda fala, o verbo remorrer soava-me, que quem está contando isso aqui é o Genésio, né? Soava-me como neologismo, que não compreendi. E aí o Miranda fala, eles não estavam mortos? Como iriam remorrer? E o Genésio fala, a morte do corpo não desobriga o espírito de permanecer atado ao mesmo, em perturbação breve ou longa, como é de seu conhecimento. As impressões que se demoram, como no caso das partidas para cá mais violentas, aturdem o ser espiritual, que oscila entre as duas situações vibratórias, a anterior, quando estava de corpo, e a atual, que está sem corpo, sem fixar-se numa ou noutra. Então eles ficam mais aturdidos ainda. Chamado pelos afetos da retaguarda, condensa fluidos que deveriam diluir-se. Quanto mais a pessoa chama, que a gente fala, isso fica formando um elo, aquilo fica se formando aqueles fios ligando, aí vai condensando os fluidos no desencarnado que deveriam estar se diluindo, e com isso eles vão sofrendo. E porque estão noutra faixa vibratória, eles tentam se livrar dessas cargas afligentes. Tentam, né? Mas não conseguem. Quanto mais os familiares chamam, mais aquilo se fortalece, né? Terminado o atendimento aos familiares, estes reconfortam-se, porque aí vão receber a carta, né? Rompem os elos que os prendem, vão parar de ficar chamando, aí já fica mais tranquilo, ele está vivo, ele está bem, né? Rompem esses elos, e aí dá para soltar o espírito e eles vão ser amparados. Os irmãos vão repousar ali mais demoradamente, num sono de morte, com fins terapêuticos, acordando em renovação para iniciar a etapa que lhes diz respeito na vida nova. Então, por isso que é o sono de morte, que agora ele vai remorrer, mas agora ele remorre em paz, né? Então, os familiares sempre desejam que seus amados estejam bem no plano espiritual, fluindo de felicidade e de paz. Aqui nem sempre fazem jus. Às vezes a pessoa está querendo, está falando, ai, meu pai, ai, a pessoa. E o espírito não teve uma boa sequência na existência, e muitas vezes ele não vai ter essa felicidade e paz do outro lado, porque realmente ele já está até ligado ali com uma galera que ele fazia parte antigamente. Então, assim, deixou claro aqui que nem sempre fazem jus. Estão achando que o espírito tem que ter, né? Aí o Genésio vai continuar falando, explicando sobre a psicografia. Serão confirmadas, certamente, essas situações, ou seja, que o espírito está bem, que está passando bem, desde que as mensagens estarão necessariamente controladas. Porque quando a pessoa vai fazer psicografia, quando o espírito vai fazer psicografia, a gente vai ver aqui em outros livros, antes eles falam, olha só, você vai escrever, mas você vai falar somente coisas que façam, que motive, né? Fortaleça o seu afeto, coisa e tal. E aí, que está falando? Sem lamentações injustificáveis, entende?
e informações inoportunas. Então, tem que falar nada. Ah, eu senti assim, eu estou assado. Você vai falar que está bem, que está acontecendo isso, tá? Umas mensagens necessariamente controladas, são controladas, gente. Não deixam de falar, já avisa antes. E, de fato, o que acontece? Já por só já está comunicando sobre esse paternal amparo dos instrutores, já é uma grande felicidade e um clima de paz, porque não é qualquer um que tem o merecimento de ir para um centro espírita e conseguir fazer, né, ditar uma carta para um médico que vai psicografar. Não é qualquer um. E aí isso já ajuda a pessoa que está encarnada no afeto, porque mostra que esses espíritos estão livres de situações inspiradoras, já foram acudidos, já foram acolhidos. E isso dá um alívio enorme, gente. A gente ficar sabendo que a pessoa que teve um acidente horrível, aí, sabe, ah, meu Deus, será que está bem ou não está? E foi acolhido, a gente que tem a noção, né? Os espíritas, foi acolhido, foi amparado, já foi levado para algum lugar de socorro. E isso é muito importante. Quando eles vêm falar, olha, eu estou bem, estou aqui com os amigos espirituais, nós já estamos mais tranquilos, né? Já é uma grande, isso aí, só disso aí já é uma grande felicidade. E o Genésio continua falando, nem sempre poderão escrever com larga lucidez, porque muitos não estão bem perturbados ainda. E veremos o que ocorre. Mas os destinatários não se darão conta disso. Que eles vão escrever o básico, aquele negócio simplesinho. Vão dar uma ou outra informação deles, para mostrar que é ele mesmo. Então, vai falando uma coisa qualquer que mostre que é a pessoa, alguma palavra ou alguma frase vai mostrar isso aí, para a pessoa ter certeza. E o importante são as notícias tranquilizadoras e o conteúdo imortalista de que se farão objeto, para mostrar que o corpo é que morre, o espírito não morre nunca, o conteúdo tem que ser imortalista, mostrar, eu estou aqui, estou bem, vamos continuar, não, vamos aguardar o nosso reencontro, a gente se encontra nos sonhos, seja o que for, é para mostrar que está bem, se tranquiliza, vamos continuar cada um de um jeito, de um lado aqui agora, por enquanto estamos separados de corpo, mas vamos nos encontrar aí, né? Na hora que a gente estiver dormindo, né? Que eles estiverem dormindo, coisa e tal. Mas isso aí é só para a gente ter certeza que continua vivo, tá tranquilo. Além disso, o Genésio continua, para uma comunicação psicofônica ou psicográfica consciente, exige-se prática e conhecimento da aparelhagem mediúnica que vai ser utilizada. Então, sempre lembrando, quando tem para poder consegue o espírito fazer uma psicografia, ele tem que ter uma sintonia com aquele médium que está ali fazendo a psicografia. Se ele não consegue a sintonia com aquele, ele poderia, no caso, não é na hora, mas cada um vai ser colocado, e a gente aprende isso lá no estudo mediúnico, vai sempre ser colocado ao lado daquele médium que pode sintonizar para poder receber aquela mensagem, com aquele tipo de espírito, né? Então, vai depender muito da vibração que estão emitindo. Nem todos predispostos para o trabalho possuem essas condições exigíveis, havendo, desse modo, soluções próprias que resolvem dificuldade. Essas soluções que a gente está colocando aqui seria assim, então esse médium aqui não vai, não está indo na hora, eles estão vendo que não vai dar, talvez eles possam colocar em outro, que tenha talvez o mesmo tipo de sintonia, mas ele dá a entender que vai ser resolvido, que eles resolvem. Mas vai depender também da aparelhagem mediúnica e essa sintonia com o desencarnado. E aí o Genésio se calou, a reunião começou, a reunião espírita lá. O diretor encarnado começou a ler o texto do Livro dos Espíritos, fez umas considerações, depois outro membro leu o Livro dos Médios, também comentou, e por final uma senhora leu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E foi reduzida a claridade, proferida a prece de início e o trabalho propriamente dito começou. Agora, para a gente ver as referências, só para lembrar, que como ele falou remorrendo aqui, nós já falamos isso, acho que foi no capítulo anterior, talvez, que usou esse termo, mas só que assim, eu trouxe esse texto de referência no outro capítulo, só que esse livro, Temas da Vida e da Morte, ele é de 96, e esse nosso aqui é de 82. Então, nessa época de 82, o Miranda não sabia ainda o que era remorrer. Já em 96, ele vai escrever, né, na psicografia de Divaldo, e vai explicar o que seria uma enfermagem espiritual libertadora. Nesse capítulo aqui, ele vai falar dos benefícios do intercâmbio mediúnico no consolo e auxílio desencarnado, que é exatamente o que aconteceu aqui. Então, nesse intercâmbio natural, aí ele vai explicar direitinho, mas lá em 96, né, ocorre um choque fluídico, pelo qual as forças anímicas da alma, do perceptivo, do médium,
rompe-lhes a crosta ideoplástica desses espíritos que estão sendo recebidos, né? No caso, são os espíritos que estão sendo tratados, já não é mais em relação a fazer, que está comentando aqui, não por causa da é, psicografia, seria a psicofonia. Então, vai romper essa crosta que envolve e vai absorvendo as vibrações dele como uma esponja, esse médium, diminuindo a psicosfera negativa que eles respiram, permitindo que o diálogo, no caso, vai sair pela psicofonia, vai falando e eles podem, ele falou, remorrendo para despertamento posterior em condições lúcidas que vão propiciar os mentores conduzir os apóstolos, hospitais de socorro ou escolas de aprendizagem, nos quais se capacitam para futuros cometimentos. Então, aqui nesse caso, também pela psicofonia, eles quando conseguem falar, eles também vão estar, de novo, como explicou ali em cima, remorrendo, porque eles vão ter condições de diminuir essa vibração dessa psicosfera e aí consegue dormir de novo, depois acordar para ser conduzido no posto, né? Aí vão acordar lá nesses locais de socorro e vão conseguir se capacitar para futuros cometimentos. Então, terminamos aqui a tantas referências e tudo, e agora mais um pouquinho de tempo para a gente comentar aí e tirar dúvidas. Então, nessa questão de remorrer, né, é interessante porque agora o Miranda coloca esse conhecimento, né, desse sono que é de refazimento, né, e que aí depois ele, né, ele volta e aí ele vai se sentir melhor no plano espiritual, fazendo essa distinção entre outros espíritos que passam por esse período, né, de sono, mas que não é um sono tranquilo de refazimento. Nos mensageiros, né, o André Luiz fala sobre aqueles, né, que não conseguiam, acho que eu já falei sobre isso, aqueles que não estavam nessa atitude, mas se refazendo, mas estavam ali rememorando coisas em sofrimento, mas apenas com aquela máscara, né, com aquela atitude de quem está dormindo, né, mas na realidade passando por tormentos muito profundos. Então, esse sono seria libertador, esse sono seria de refazimento para eles, né? Eu lembro também que nesse mesmo pessoal que estava dormindo, eu me lembro que o André Luiz como é que pergunta, né, que eles se assustam, e eles respondem que tem, eu não me lembro qual é a religião que ele comenta, lá eles comentam, chegam até a falar, que é aquela religião que as pessoas pensam que quando elas morrerem vão ficar dormindo, esperando até lá o juízo final, e aí muitos dessa religião estavam muitos deitados, aí eles abriam o olho, via que estava vendo as coisas, e fechava o olho correndo e ficava com o olho fechado, se mantendo ali sem se mexer, porque eles estavam aguardando, aqui disse que já era anos, em muitos e muitos anos, aguardando o início também tinha um pesadelo, aguardando o tal do juízo final, porque eles não acreditavam que aquilo ali, né, que coisa era aquela, o que estava acontecendo. Realmente, assim, esse remorrer aqui são casos específicos, né? Você vê que são poucas, inclusive nunca ouvi nenhum outro espírito falar, só o Miranda, ele fala que é um sono de morte com fins terapêuticos para a pessoa, por quê? Porque quando eles conseguem se libertar, que é a história do atendimento ao pessoal que vai receber a carta, né? A pessoa se reconforta, rompe aquele elo que estava aprendendo, pensando, e morreu, e está sofrendo, e tal. Aí a pessoa recebe aquele alívio, vai para casa e ele solta aquele. Eles conseguem cortar aquele elo ali, vai ser solto, e aí ele leva para o sono de morte com fim terapêutico, e a pessoa agora é outra fase. E quando eles acordarem, eles vão acordar já sendo tratados, já né, no outro local, e aí vão conseguir começar a nova etapa. Porque enquanto eles não conseguirem se liberar, e aí são espíritos que não foram nem assim, acabou de ter acidente, no caso, geralmente, com acidente, como ele fala que tem um momento que ele fala, quando chega aqui dessa maneira, porque o acidente, a pessoa não tendo essas informações que a gente tem, não tendo, né, e no momento já tem a perturbação, tudo, a pessoa fica completamente naquele momento que falou, sabe se está de um lado ou do outro, os familiares chamando, e você vai na casa, e você volta, sai da casa, daqui a pouco você está preso junto do corpo. Então é uma situação muito ruim, porque mais em função dos que estão, dos que ficaram, né? Quando a pessoa tem um pouco de mais discernimento e tudo, ela ainda consegue, de repente,
ser ali do lado. Já tem o pessoal para amparar, a gente tem vários casos que vão mostrar, já estão os espíritos ali, dependendo da sua maturidade espiritual, já está ali para te segurar, para te conduzir. Aí, lembra que tem a história que a gente viu da menina no lado, a menina acabou de morrer, já levaram ela, nem deixou ela sentir lá, ver a confusão da casa. Então, cada caso é um caso, a gente sabe, né? Então, cada encarnação é de um jeito, cada reencarnação é de uma maneira, desencarnação é outra. Então, assim, com isso, esses que estão ainda perdidos, não têm ligação, né, espiritual com nada, eles ficam nesse desespero. E aí o remorrer é isso, seria esse sono terapêutico, para a gente guardar, né? Seria esse sono com fim terapêutico. E aí também, isso foi esse aqui é de 82, ele vai explicar isso só no livro do Tema da Vida e da Morte, que é um livro não é de romance, e ele é de conceitos, e vai explicar isso, ele vai remorrer para, no caso, depois que ele faz a psicofonia, também do mesmo jeito, vai lá, desabafa, aí já não é ele tá com problemas com a família, é problema dele mesmo, né? Cheio de, né? Aquela crosta endoplasmática que fala que envolve ele, aí ele vai, consegue desabafar e se desliga daquilo ali e pode remorrer de novo, para poder despertar lá numa condição mais lúcida, já no caso num local de socorro. Uma coisa que eu acho difícil de entender, estava até pensando aqui agora, e já pensei nisso outras vezes e ainda não consegui entender. Quem sabe você, que é uma estudiosa, possa me dar uma luz quanto a isso. É assim, todos nós já morremos muitas vezes, né? Centenas, talvez milhares de vezes, né? O que eu não consigo entender é por que essa lembrança, esse entendimento do mundo espiritual não vem assim mais rapidamente depois da morte. Porque já passou por aqui milhares de vezes. Como que fica desorientado, não sabe o que está acontecendo, ou que uma religião interfira nesse entendimento de uma coisa já vivida e revivida, né? Porque é vida, né? Então foi vivida, né? Por quê que assim tem essa dificuldade tão grande de reconhecer, né? Eu sei que a cada encarnação as vivências vão levar possivelmente para locais, moradas, né, no mundo espiritual diferentes, dependendo, né, da evolução, né? Mas de qualquer forma, é uma situação que já passou milhares de vezes. Por que essa dificuldade tão grande de reconhecer aquilo que já viveu muitas vezes, milhares de vezes? Isso eu não consigo entender, Deixa eu porque ver se eu consigo te explicar, porque pelo que a gente estuda, né, e vê, de cara a gente não lembra de nada do que aconteceu. Então, primeiro ponto, você não vai lembrar. Segundo ponto, que tem todo, está no livro da Céu e Inferno, que é um capítulo ótimo, chamou Passamento. Todo mundo passa por um período de perturbação. É igual você está dormindo, alguém te acorda de repente e você fica meio assim. É aqueles momentinhos que você está assim, é assim que eles explicam que a pessoa, que mesmo assim, no momento de pessoas que estão muito tempo doentes, na cama, isso é mais suave. Agora, isso está totalmente proporcional ao seu modo de encarar a vida. Quanto mais materialista você é, mais você vai estar perturbado, porque você está achando que você é matéria. Então, primeiro que você nem entende que você é espírito. Então, primeira coisa, se a pessoa ela está numa situação que ela fica acreditando que a vida é material, que é tudo matéria, ela já não quer saber disso nessa existência, ela não vai lembrar nem do que passou, porque não vai conseguir lembrar. O espírito não chega e agora eu vou lembrar que eu já desencarnei. Você não consegue lembrar de nada da outra encarnação no momento. Isso é com o tempo, e mesmo assim devagar. E outra coisa, isso tudo, dessa consciência espiritual, milhares de encarnações, milhares, pode ser centenas, que a gente saía e entrava
nesse sentido de matéria. Tu sai, você não fica lá, já conhece o mundo espiritual todo, já há milênios atrás, e vai conversar com o espírito. Tem pessoas que ficam em fases muito, vamos dizer, não é primitiva, mas muito. Primitiva mesmo, E né? no caso, sem É conhecimento mesmo, eles primitiva, encarecem. simplória, né, E fica nisso. E espiritual. fica... Aí que eles falam que reencarna automaticamente, é a pessoa que ela nem. Ela passa, já está sendo cuidada, daqui a pouco está sendo. Entendeu? Fica dormindo e não está vendo essa movimentação. Mas isso não vai acontecer com a gente. Então, A nós gente aqui vai chegar estamos lá, vai dizer, opa, trabalhando para mudei de isso. estado. Para a gente, de cara, quando a gente estiver entrando no processo de desencarnação, a gente começa a pensar e fala, bom, eu acho que agora eu já estou começando, né? Aí você começa a lembrar que você é espírito, né? Segundo, a gente tentar fazer esse desligamento da melhor maneira possível. Quanto mais você tiver pegado à família, às coisas da matéria, o que eu tinha que resolver, eu vou embora, se eu vou largar todo mundo, não adianta, você não vai ajudar. Não vai ajudar, não se ajuda e não ajuda nem quem está ficando, que aí você não contribui para a energia ficar boa. Então, tudo isso que a gente estuda aqui é para a gente chegar exatamente a essa ideia. Porque nessa encarnação agora, quando a gente sair, não é que a gente vai lembrar depois que a gente encarna, mas nós vamos passar no período de acolhimento, né? O pessoal chega perto aí você vai começar, porque você vê alguns livros que falam isso. A própria menina, aqueles livrinhos da Patrícia, né? Que era filha espírita, filho de espírita, fala, então quer dizer, conversando com ela, então quer dizer que eu desencarnei, garota espírita, desde nascido. Então tem aquela sequência de maturidade espiritual, tem vários níveis de entendimento de cada um. Mesmo nós que estamos estudando tudo, temos entendimentos diferentes. Quem vai ao centro tem entendimento diferente. Então, tem gente que fala uma coisa, escuta na palestra, mas não consegue entender ainda direito, e no final das contas não está entendendo bem. Fica com medo de morrer. O medo de morrer não é porque a gente fala, tem medo do tipo de morte. Mas tem gente que tem medo, mas Medo vai de morrer, vamos todos, nós espírito. vamos morrer, o corpo vai morrer. Já Mas pensou? depois A continua pessoa que vivo. tem medo de espírito, Não, medo morre, de vai para o mundo espiritual, só tem espírito. Então, Olha e que. nós somos espíritos, aqui estamos no corpo. Então, essas coisas Pois acontecem. Mas lembrar de você sair, desencanou, acabou de desencanar e vai lembrar, não. Agora, depois, você pode, inclusive, encontrar as pessoas que estão ali no plano espiritual, são seus amigos que você deixou. Fala, rapaz, então, eu estava aqui te esperando. Você vai começar a reconhecer as pessoas que estavam te aguardando, que enquanto você encarnou, passou esse tempinho aqui básico de 80 anos, eles estavam lá. Porque não estavam precisando encarnar agora, reencarnar mas agora. espero que estejam lá me Tem esperando, que eu já vários esperando. combinei. E a gente Eu recebe. já tenho umas combinações da gente se Muitas, mas tem encontrar. muitas. Você não tem noção, a gente sabe de notícia, pessoas que vão e escrevem, né? Psicografia. Cheguei aqui, encontrei com o tio, com a avó. Você vai encontrar com a avó, depois de você ter vivido 80 anos, sei lá quanto é, vai encontrar com a avó te esperando, porque ele não nem reencarnou. Quando não tem uma fila enorme lá, espero que a fila continue, porque eu sou uma que não está tão cedo. Mas isso aí é colocado assim, nós vamos encontrar assim. Aí a gente vai, inclusive, reconhecer e vamos lembrar das coisas. Mas não acontece instantaneamente. Praticamente, você, pelos que eles escrevem, você conta nos dedos o que a pessoa conseguiu falar de alguma coisa. Por exemplo, tem aquele exemplo que nós estávamos até estudando, do espírito que Kardec chamou ele tinha acabado de morrer, tinha 8 horas. Tá, mas da Sociedade Espírita. É o Sanson, agora lembrei. E o Sanson, É. né? Lembra quem estava falando? E o Sanson vai e conversa. Uhum. Até que nós estávamos, logo depois eu tive a aula, e aí eu vi o nome do Espírito, falei, esse que a gente estava conversando. E ele vai e conversa, fala, peraí, eu estou um pouquinho tonto aqui, mas ele já está conversando do outro lado. E aí não é que ele está lembrando da última desencarnação, é porque ele está mais lúcido, porque é uma pessoa que estava ali, também era pessoa da sociedade, caridade, coisa e tal. E outros, por exemplo, no livro Um Beijo da Vida Eterna, uma que inclusive eles falam que é uma personagem também do livro que é personagem de outras histórias do André Luiz, ela mesmo, é tal da Aura Celeste, o nome que chamou o apelido dela, ela mesmo que fez, ela que se desligou. Tu vê o espírito se levanta, e ela, com toda a autoridade espiritual que ela tinha, moral que ela tinha, ela mesmo pediu, eu vou me desligar, vai lá, soltou no pé, como se fosse, vou tirar esses fiozinhos que estão agarrados aqui, e ele conta no livro O Brilho da Vida Eterna. Ela teve tanta lucidez que ela mesmo fez o desligamento dela. Não precisou de ninguém para ajudar, não. Ela já estava. Então, assim, aí que tá. Ela já saiu, já continuou, já entendendo que ela estava. É tudo muito em função do que você é agora. Você não sai e lembra de, agora eu vou lembrar. Eu era fulano, eu fazia isso. Não, você que fica sendo muito naquela existência de. A última encarnação, a última
personalidade, vamos dizer, né? Que você teve, e aí depois você vai se soltando. Por isso que o que nós vamos atingir é um dia chegar a não ter nem nome, né? O que ele fala? Que os anjos, né? Que a gente não vai precisar ter nome, nós vamos ser o espírito, o irmão, a irmã, esqueci dessas colocações, porque a gente vai mesmo viver em função, lógico, é espírito já puro, coisa e tal, em função da gente estar vivendo, servindo, né? E fazendo a fraternidade universal, que é o nosso objetivo. Mas chegaremos lá um dia. Já é 8h56. Como não temos hoje a Carlinha para fazer a oração, tem alguém aí que está querendo fazer a oração final? Se não tiver nenhum voluntário, eu mesmo faço. Pois temos pouca gente aqui para a gente terminar o estudo de hoje. Então, eu vou fechar aqui. Vamos levar nossos pensamentos para agradecer por mais um encontro de estudos e reflexão sobre a doutrina espírita. Nós agradecemos a proteção dos amigos espirituais e a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus, nossos mentores, que possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos que a gente recebe aqui com a leitura desses livros, e assim a gente possa fazer mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, mais caridade, sendo útil, auxiliando o próximo sempre, né? Então, assim, damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Obrigada, gente. Graças a Deus. Até semana que vem. Hoje o público está menor, Tchau. tem muita gente que não veio, mas a gente continua firme. Um beijo. Até terça que vem. Beijo, tchau, Obrigada, obrigada, Tchau, Sônia. boa Sônia. Boa noite. noite a Terça todos. que Tchau, vem. obrigado. Boa Boa noite a noite. todos. Tchau, boa noite a todos. Tchau.